Olá, muito bem-vindas à Maratona do Emagrecimento Sustentável. Eu estou muito feliz com a presença de vocês aqui. Espero que curtam e aproveitem essa semana que vai ser de muito aprendizado. Na aula de amanhã, eu vou falar sobre as melhores estratégias de emagrecimento. Mas antes disso, hoje eu quero falar porque muitas de vocês não conseguem seguir nenhuma estratégia de fato. Então, eu anotei vários tópicos aqui para não esquecer de passar tudo que é mais importante nesse processo de emagrecimento. Hoje eu quero explicar pontos fundamentais para que vocês consigam aderir a qualquer dieta, a qualquer estratégia alimentar. E não precisa ter medo da palavra dieta. O problema não é a dieta em si. O problema é que muitas de vocês não tem conhecimento para usar o excesso de informação que vem por aí. E hoje eu vou ajudar nesse autoconhecimento. Tem alguns pontos aqui para que vocês mudem um pouquinho a mentalidade, consigam virar uma chavezinha aí para então, de fato, usar essas informações a favor de vocês. Então, o conhecimento, ele é saber usar a informação de forma correta para o seu benefício. Primeiro ponto, assuma a responsabilidade. Quando você decide emagrecer, começar um processo de emagrecimento, você tem que assumir essa responsabilidade. Todas as nossas escolhas, elas têm ônus e bônus. Então, a gente precisa saber pagar o preço das nossas escolhas. Se você decidir emagrecer, você vai ter os bônus do emagrecimento, mas vai ter um preço também a pagar. Ou seja, você vai ter que reduzir talvez o consumo de bebida alcoólica, organizar as suas compras, planejar o seu cardápio, né? Quem vai fazer a comida, se é você, se você vai comprar pronta. Você vai ter que colocar uma organização no seu dia. Você vai ter que dizer não para algumas comidas que gosta. Você vai ter que se exercitar mesmo naqueles dias que você estiver cansada, sem vontade. Então, é uma decisão que você tomou e tem que assumir as rédeas. Agora, se você decidir ficar como está, você precisa emagrecer, mas decide ficar assim, você também vai pagar um preço. Quando você for vestir suas roupas, você não vai se sentir tão bem. Você vai fazer seus exames de sangue e vai ver lá algumas taxas alteradas. Às vezes você não tem nem 40 anos e já está tomando remédios para diabetes, para pressão alta. Então, tudo tem um preço. O que você decidir, você vai ter preços a pagar. Então, é muito importante assumir essa responsabilidade. Existe uma frase que é bem clichê, mas que ela é super verdadeira, né? Quando a gente quer, a gente dá um jeito. Quando a gente não quer, a gente dá uma desculpa, uma justificativa. Então, se você quiser emagrecer, você tem que dar o seu jeito, você vai buscar os seus meios. Se você não quiser, é melhor assumir. Não, eu não quero emagrecer neste momento. E não dizer, não, eu não consigo fazer essa dieta, eu não consigo fazer exercício físico, eu não consigo organizar o meu tempo, porque é tudo questão de prioridades. Então, se você quiser, então vem comigo, continua assistindo essas aulas da maratona, porque eu tenho certeza que eu vou te ajudar aí, pelo menos a iniciar esse processo. O segundo ponto é, não tenha pressa. Quem me conhece já ouviu eu falar inúmeras vezes a frase devagar e sempre para sempre. Quase que um lema, né? Por quê? Não que você vai emagrecer muito devagar a ponto de não se motivar a continuar no processo, mas é que você tem que aprender de uma vez por todas que o imediatismo rouba futuros. Isso mesmo. Então, quando você quer um resultado muito rápido, você vai ter que conseguir isso por meios que não são sustentáveis. E é aí que a maioria desiste no meio do caminho. Não entender que o processo, ele é lento, pois se você tem lá 10, 20 quilos para perder, não foi em 1, 2, 3 meses que você conseguiu isso, né? É uma vida com maus hábitos, com tentativas de dietas malucas, de resultados rápidos, que o caminho é um só. Quando você quer um resultado muito rápido, muito radical, você acaba
tendo o famoso efeito rebote, porque você vai por um meio que não vai conseguir sustentar, vai largar tudo no meio do caminho e vai recuperar todo o peso que você perdeu. Isso é um clássico, né? Eu estou falando isso porque eu já ouvi isso de muitas e muitas mulheres que sentaram na minha frente, na mesa do consultório, relatando, né, esse cansaço de várias tentativas de processo de emagrecimento. Elas até me falam assim, nossa, eu emagreço muito rápido, porém eu recupero também. E justamente por não entender o processo de reeducação, por não absorver esse lema do devagar e sempre para sempre. Então, para explicar um pouquinho melhor, né? Imagina assim, que você decide emagrecer, está super motivada e aí entra de cabeça numa dieta super radical. Só que a motivação, ela não fica em alta por muito tempo. Vai ter algum momento que você vai se sentir desmotivado. E aí que as coisas vão começar a ficar pesadas e na sua rotina, no seu dia a dia, vai ver que aquela dieta ela não se enquadra no seu estilo de vida, você vai desanimando até que desiste e aí volta a fazer exatamente o que você fazia antes e recupera tão rápido quanto perdeu, tá? Isso, imagina, num período de 1 ano, você decide fazer uma dieta dessas. Aí você tem um resultado super, né, emagrece super rápido, em 3 meses. Faz algo muito radical, em 3 meses você emagrece muitos quilos. Só que você não consegue sustentar esse emagrecimento porque você fez algo que não condiz com a sua rotina atual, porque na vida a gente vai mudando de fases e aí tem momentos que você consegue dispor de mais tempo para cuidar da alimentação, dispor de mais tempo para ir à academia e tem momentos que não. Então saber respeitar essas fases da vida e fazer o melhor em cada uma delas, né? Então quando você faz algo que tem um perfil muito radical, você não consegue sustentar muitas vezes dentro da sua rotina. Então imagine em 1 ano, você emagrece super em 3 meses, aí nos próximos 3 meses você recupera todo aquele peso que você emagreceu rapidamente. Aí tem mais 6 meses até o final do ano, aí você decide, não, agora vou fazer uma dieta, vou fechar a boca, não vou comer mais nada, não vou sair com os meus amigos, vou parar de beber. E aí você emagrece de novo rapidamente e entra no mesmo ciclo de desanimar, porque sua motivação vai cair, você não aguenta mais ficar restrito, né, para de fazer os programas com seus amigos, de comer, de beber, e aí recupera todo o peso. Ou seja, em 1 ano você emagreceu bastante 2 vezes, mas você chegou no final do ano com o mesmo peso do início, e às vezes até mais. Porque nesse processo de rebote é bem comum que a pessoa recupere o que perdeu e ainda alguns quilinhos a mais. Olha a diferença se você entrar num processo devagar e sempre para sempre, com mais consciência, né, dessa jornada, aprendendo que estratégia você vai usar naquele momento da sua vida. Qual estratégia é melhor para você naquele momento? Você aprender a se conhecer, a conhecer o seu corpo, porque o corpo, ele se comunica com a gente. Então, é muito importante esse autoconhecimento. Você entender o que seu corpo se adapta melhor, qual estratégia você vai conseguir fazer melhor. Porque, às vezes, tem estratégias nutricionais maravilhosas que 10 pessoas vão fazer, 10 pessoas vão emagrecer super. Então, fisiologicamente, aquela estratégia funciona. Mas para você, no momento atual da sua vida, ela não vai funcionar, porque pode ser que ela te cause um comportamento ruim. Nossa, quando eu faço uma estratégia low carb, eu tenho muita vontade de comer carboidrato muito mais do que antes do que quando eu fiz a estratégia. Aí eu vou fazer essa estratégia porque todo mundo emagrece super rápido, mas eu não consigo, porque aquilo desperta um comportamento ruim e às vezes eu acabo comendo muito mais do que eu devo, ou passo a comer doces, coisas que eu nem tinha vontade antes. Então é importante se conhecer, entender esse processo, que aí você vai evitar, em determinados momentos, as estratégias que você sabe que para você não funcionam. Então nessa jornada mais devagar, é isso, é um processo de conhecer, né, o que tem de bom
cientificamente comprovado, que você sabe que pode usar de forma segura para emagrecer, você conhecer o seu corpo também, conhecer os momentos que você está passando, né, se você vai conseguir de fato seguir aquela estratégia, se não é melhor tentar uma outra. Então, isso vai fazendo com que talvez você tenha um emagrecimento um pouquinho mais lento do que daquele primeiro caso, onde a pessoa entra de cabeça radical, né, numa estratégia, mas ele é sustentável, então você vai perdendo peso de pouquinho em pouquinho, de passinho em passinho. Às vezes você tropeça, mas aí você aprende também a levantar, sacudir a poeira e continuar, porque essa constância, é o continuar que vai fazer com que você depois sustente e continue tendo os resultados. Isso é um dos grandes segredos, é a constância na mudança de hábitos. Então é muito melhor você ir devagar e aí você vai chegar no final de um ano aqui sem ter tido esse efeito sanfona. Você pode até perder em um ano, talvez menos peso do que você perderia naqueles 3 meses super radical. Mas você vai chegar depois de um ano com menos peso, com mais saúde, com novos hábitos concretizados. E aí você vai a cada ano melhorando e não passando a sua vida, anos e anos aí, num efeito sanfona que você já conhece, né? Eu aposto que você está imaginando aí todas as vezes que você fez dieta e não conseguiu, e a cada ano vai acumulando 2, 3, 4, 5 quilos. E aí, nos últimos 10 anos, o que aconteceu com o seu corpo e com a sua saúde? E eu aposto que nesses últimos 10 anos, você fez várias tentativas de dieta. E como é que você estava daí? Às vezes, há 10 anos atrás, você estava se achando acima do peso e agora você pensa, nossa, eu nem estava tanto assim, agora que eu estou. E eu vivo de dieta. Então, pensa nesse ponto, ele é muito importante. Tenha paciência. Se você tiver constância nesse processo, que é não desistir a cada momento que você tropeça, a cada momento que você falha, tá? É isso que vai fazer com que você tenha resultados contínuos. Ou seja, aprenda a errar. Pois é, você deve ter achado o título dessa aula um pouco estranho, mas ele é justamente para te ensinar a errar e continuar, porque eu tenho uma notícia para você. Você não vai fazer nada 100% o tempo todo. Você vai errar, você vai tropeçar, você vai falhar. Isso faz parte do processo. E aí que muita gente se atrapalha, porque no primeiro erro desiste. O famoso 8 ou 80, né? Ou você fica de um lado, onde está fazendo tudo 100% porque acha que só assim você vai ter resultado, ou você está do outro lado, onde chutou o balde, já não sabe nem mais onde ele foi parar, e aí, quando decide buscar o balde, vai para onde? Para o outro extremo de novo. Você fica ou no 8 ou no 80. E isso não funciona. Com certeza você está se identificando com isso também, por já ter passado, né, por essas fases, ou 8 ou 80, ou eu estou fazendo uma dieta super radical, onde eu não posso errar nada, ou eu estou chutando o balde. Eu já atendi também vários pacientes que vieram me pedindo assim, Nanda, eu preciso de uma dieta super radical. Não me dê chance de ter uma refeição livre, de comer nada, eu preciso que seja super radical. E aí, eu falo para ela, calma, respira, olha para mim. Com certeza eu não sou a primeira nutricionista que você já passou, você já deve ter sentado aí em vários consultórios, já fez várias tentativas. E se essa história de, olha, quero uma coisa muito radical funcionasse, com certeza você não estaria aqui conversando comigo, pedindo minha ajuda. Então eu vou entregar o que você quer, que é o emagrecimento, mas também o que você precisa, que é aprender a comer, a melhorar essa relação com a dieta. Dieta não é ruim. O ruim é essa relação errada com a dieta. Então, aí está um ponto muito importante do processo de emagrecimento. Aprender a errar, aceitar que você vai falhar e não fazer dessa falha o fim de tudo que você já conquistou. Então, pensa, imagina se você está lá
há 20 dias, né, fazendo tudo bonitinho, melhorando seus hábitos, começou a atividade física, tá super regrada, seguindo o seu cardápio, parou de comer industrializados, né, tá super animada e de repente veio uma TPM assim monstruosa, você acabou comendo um chocolate, um sorvete, ou teve um final de semana que você foi viajar para um lugar diferente, acabou comendo um prato típico do local. Você acha que essa refeição estragou todo o seu esforço dos últimos 20 dias? Claro que não. Você continuaria tendo resultado se você soubesse lidar com essa falha e apenas continuar, apenas voltar para aquilo que você estava fazendo. O grande erro é que a maioria de vocês, neste momento dessas falhas, desiste, larga tudo e deixa todo o esforço para trás. Aí você faz 20 dias bonitinhos e 40 dias errando, até não aguentar mais errar e voltar para a dieta, tá bom? Você fica nesse ciclo sem fim de despedidas e recomeços. Então, o terceiro ponto dessa aula, mas não menos importante, é coma sem culpa. Aprenda a incluir permissão no seu cardápio. Sim, inclua permissão no seu cardápio. Permita-se, né? Muitas pessoas, elas me falam, Nanda, o meu problema é que eu gosto muito de comer. E eu falo, nossa, que bom, se você não gostasse de comer, que seria um problema. As pessoas se sentem muito culpadas por gostar de comer, por sentir prazer em comer. E não tem nada de errado, comer é sim prazeroso. Você já percebeu que todas as nossas necessidades, elas são prazerosas no final? Até para fazer pipi, né? Quando você está apertado e faz xixi, não é um alívio? Nossa, que gostoso! Então, por que comer, sendo uma necessidade do nosso corpo, não seria gostoso? Claro que é. A questão é que tudo que a gente coloca, né, como única fonte de prazer, acaba sendo maléfico. Você se torna uma pessoa compulsiva. Então, tudo que a gente faz demais, né, acaba gerando uma compulsão. A mesma coisa com a comida. Só que compulsão alimentar é um transtorno e ele deve ser tratado como tal. É importante saber, né, o que é uma compulsão alimentar. Não é porque você comeu uma barra de chocolate na sua TPM que você tem compulsão alimentar, tá certo? Então, é sim prazeroso comer, mas comer não deve ser a única fonte de prazer. E quando a gente come demais, pode ser algum transtorno por trás disso e aí tem que procurar ajuda médica para fazer esse tratamento, ok? Bom, dito isso, também é importante salientar que antigamente, né, os nossos ancestrais, que só tinham a comida da natureza para comer, eles acabavam comendo, mas por necessidade. Mesmo comer ser algo que dê prazer, que é gostoso, não ter a presença de alimentos industrializados facilitava muito comer só o necessário. Por quê? A indústria, ela planeja o alimento para que ele fique perfeitamente palatável. Tanto que tem uma expressão utilizada que é o ponto de êxtase ou ponto de felicidade do alimento, onde a indústria coloca o que for necessário de açúcar, sal e gordura para que aquele alimento fique altamente palatável, para que você literalmente não consiga parar de comer. Por isso que às vezes você já está satisfeita depois de um almoço onde você comeu comida de verdade, mas conseguiria comer, sei lá, meio litro de sorvete. Porque aquela combinação, ela é palatável, ela não depende da sua fome, da sua saciedade. Você consegue comer sem fome e muito além da saciedade. Enfim, não se sinta mal por gostar de comer. Agora, se você notar que está havendo um exagero, uma compulsão, aí você deve procurar ajuda. E eu falo, né, para comer sem culpa, porque hoje em dia, qualquer coisa que as pessoas comam fora da dieta que elas estejam seguindo, já traz uma sensação de fracasso, de frustração, de culpa. É muito comum, né, a gente em rodas de conversa, em restaurante, as amigas sentadas conversando, rolar esse papo de dieta, né?
Ai, nossa, que droga, eu tava indo super bem e aí fui num restaurante com meu namorado, tomei um drink, comi a sobremesa, acabei com tudo. Ou a pessoa tá num restaurante saboreando um prato gourmet maravilhoso e ela se sentir culpada, imagina se minha nutricionista vê eu comendo isso daqui. Então é uma culpa excessiva em cima da alimentação. A gente tem que aprender a comer saudável na maior parte do tempo. E aí, saber abrir as exceções no momento certo. Tem que valer a pena, tem que valer cada mordida, tem que valer cada caloria. Não abrir exceções com qualquer alimento. O momento também, eu sempre falo o seguinte, faça a sua exceção com amor, né? Com alguém especial, num momento especial, numa data especial, com uma comida que foi feita com muito carinho, com muito amor, em bons restaurantes, um bom sorvete, um bom chocolate. É melhor você investir mais naquela refeição, comer bem e pouco, do que muitas vezes comer algo que não tenha tanta qualidade e investir na quantidade. Deixe o seu paladar mais enjoado mesmo, para quando você for abrir uma exceção, que seja algo especial. E aí não vai se tornar tão corriqueiro, você vai saber os momentos. Então, saiba errar não é que comer uma refeição gostosa, uma sobremesa, seja errado. É que muitas das pessoas consideram, essa saída como um furo, uma jacada, uma exceção. Então, saiba que esses momentos, eles podem estar presentes na sua vida. Afinal, quantos anos você passou comendo besteiras, alimentos industrializados, açúcar? Imagina que você vai diminuir esse consumo. Você vai passar a comer, na maior parte do tempo, uma alimentação saudável, equilibrada, e faz parte desse equilíbrio esses momentos de lazer, de prazer. Tá certo? Então não sinta culpa por gostar de comer, não sinta culpa por abrir as suas exceções. Porém, aprenda a abrir essas exceções nos momentos certos que realmente valham a pena. Então agora eu vou explicar para vocês por que eu permito tanto para os meus pacientes quanto para as minhas perinhas, que são alunas do Clube Pera, as famosas refeições livres. Eu chamo assim, não que que você não seja livre para comer o que quiser. É só uma expressão, uma forma de denominar essas refeições que estão fora da proposta de qualquer estratégia alimentar que a gente esteja seguindo. Afinal, nunca vai ter açúcar, dentro de um cardápio. Então, quando você for comer açúcar numa exceção, a gente vamos chamar aqui de refeições livres. Então, eu sempre incluo para as minhas pacientes e para as perinhas essas refeições livres dentro de qualquer estratégia que a gente esteja seguindo. Por quê? Porque isso vai, de fato, ajudar muito no processo de emagrecimento. Como assim, Nanda? Eu vou comer pizza e isso vai me ajudar no processo de emagrecimento? Me explica melhor isso daí. A tua cabeça deve estar dando um nó, Realmente, é esquisito, mas é real. Por quê? Eu vou dar um exemplo aqui de uma situação aleatória para que vocês consigam visualizar o porquê que permitir-se, porquê que incluir refeições livres vai fazer com que vocês emagreçam mais e por mais tempo. Imagina o seguinte, você começou a fazer uma dieta, você está ainda naquela fase extremista, ou 8 ou 80, tá? E aí você falou, nossa, eu preciso emagrecer, o verão tá chegando aí e eu tenho que fazer logo uma dieta, eu vou pegar essa daqui, vou cortar carboidrato totalmente, não vou mais beber, vou ficar low carb, enfim, vou fazer jejum, seja lá qual estratégia que você escolheu. E aí você tá toda bonitinha lá na sua dieta e de repente o seu namorado liga e fala assim, amor, hoje a gente tem um aniversário numa pizzaria, tá bom? Preciso muito que você vá. E aí você fica, putz, hoje que eu comecei a minha dieta. Eu não acredito. Que droga. E aí o almoço que você faria todo bonitinho, você já desiste de falar, que salada que nada. Se eu vou na pizzaria hoje à noite, eu já vou comer um bife com batata frita mesmo, porque eu já vou comer pizza à noite. Então, do que adianta eu comer minha salada aqui com peixinho na hora do almoço? E aí você vai à noite, come pizza e come muita pizza. Você fala, poxa, eu comecei a dieta, não é para comer pizza, então eu vou
aproveitar, me despedir da pizza, porque nunca mais eu vou comer pizza, né? Só que não. E aí você acha que nunca mais você vai comer pizza, come todas, até as que você não tem vontade, você já manda baixar um rodízio, porque você precisa se despedir, afinal amanhã você vai recomeçar aquela dieta, né? E você vai seguir 100%, você não vai falhar. Aí você acorda no outro dia com aquela ressaquinha alimentar e fala, não, hoje vou fazer até um suco verde de manhã, aí você começa bonitinha, e aí de tarde fica com aquela vontade de comer um doce, porque no dia anterior você abusou dos carboidratos, aí você fala, bom, hoje já é quinta, né? Sábado eu tenho uma festa para ir, já comi pizza na quarta noite. Ah, então quer saber? Deixa assim, segunda-feira eu vejo esse negócio. E aí você começa a fazer uma despedida na sexta, no sábado, no domingo, e vai comer horrores, se despedindo, porque segunda-feira você vai começar bonitinho e nunca mais você vai comer nada disso. Percebeu o quanto que nessa despedida você comeu de alimentos desnecessários, alimentos que você não comeria se você soubesse abrir exceções, se você soubesse falhar? Agora vamos colocar uma outra situação. Você fez a maratona do emagrecimento sustentável, né? Aprendeu muitas coisas, inclusive a saber abrir as exceções, e aí você fala, bom, então vamos embora, vou começar um projeto aí, um projeto vida, né, de me alimentar melhor, de começar um processo de emagrecimento, já entendi qual é a vibe desse negócio de emagrecer devagar e sempre para sempre, então vamos lá, vou começar essa estratégia aqui que eu aprendi com a Nanda, que ela falou bastante na maratona, enfim. Aí você começa a estudar mais sobre aquela estratégia, ou de repente você entra no Clube Pera para aprender mais, para seguir com a gente lá as estratégias que a gente faz toda semana, e aí já está com uma outra mentalidade. Parou com esse negócio de despedida e recomeço. A Ananda liberou refeições livres para mim, olha que maravilha. Quantas por semana? Eu vou falar isso depois de falar novamente aquela cena, só que agora você com uma outra cabeça. Então você começou a estratégia alimentar, você está disposta a emagrecer, motivada, e aí começou a dietinha bonitinha e seu namorado ligou e falou, amor, eu tenho um aniversário para ir hoje numa pizzaria, vamos? Você tem que ir? Aí você, tá bom, então eu vou seguir bem bonitinha aqui a minha estratégia no almoço. Eu estava até pensando hoje em comer um chocolatinho, sabe, de sobremesa, mas já que a gente vai na pizzaria à noite, vou guardar minha refeição para pizza da noite. E aí você vai para a pizzaria e você, aprendendo a fazer as melhores escolhas, pensa assim, eu vou comer os sabores que eu mais gosto, vou saborear esse momento, vou curtir, que isso é muito importante também, essa atenção plena quando você está comendo, ter aquela consciência, né? O comer sem culpa envolve você curtir a refeição naquele momento, e aí você acaba também comendo menos. Você não precisa se despedir da pizza. Você sabe que não é a última vez que você vai comer pizza. Então você curte, come os sabores que você realmente mais gosta. Não precisa sair da mesa, né, desabotoando a calça de tão estufada, de tanto que você comeu. E aí você sai com uma sensação muito mais plena. Fala, nossa, eu comi o que eu queria, eu senti prazer, eu socializei aqui, não estou toda estufada, e amanhã eu continuo o meu processo. E também, semana que vem, se eu quiser, se essa pizza for tão boa assim, maravilhosa, né, eu posso voltar nessa pizzaria. Ou eu posso ir em outra, eu posso comer outras coisas que eu quiser. Porque eu não preciso me proibir para sempre daquilo que eu gosto. Porque a real é essa, né? A gente não pode ser hipócrita de dizer que você nunca mais vai comer pizza, de que você nunca mais vai comer brigadeiro, de que você nunca mais vai tomar uma cerveja. Se você... A não ser que você fala, não, eu vou fazer uma promessa e eu tenho que cumprir essa promessa e eu nunca mais quero comer essas coisas, tá? Mas em relação à dieta, não tem por que fazer isso, porque você sabe, em todos esses anos que você vem tentando emagrecer, que você volta a comer, né? Então tem que ser bem realista, tem que ser bem pé no chão. E aí se você tá com essa mentalidade de não se despedir da comida, você vai comer. No dia seguinte, você não precisa fazer nenhuma estratégia para compensar, nenhuma estratégia maluca para compensar. Você simplesmente volta para a estratégia que você estava seguindo e fala, bom, já das minhas refeições livres que eu tenho direito, já usei uma. Aí no dia seguinte você pensa, nossa, eu tô com vontade ainda de comer aquele chocolate que eu estava com vontade de comer ontem. Mas final de semana vai ter aquela festa, aquele aniversário.
e eu sei que eu vou querer comer um brigadeiro, ou um bolo, ou um docinho, então eu não vou comer o chocolate hoje, eu vou guardar minha segunda refeição livre da semana para o final de semana. Vocês conseguem entender? Então, se eu colocar dentro de um mês, se eu pegar 2 balanças, tá? E eu colocar todas as exceções, todas as refeições livres, né? As escapadas de quem não se permite, de quem vive fazendo despedidas, coloco numa balança aqui. E eu coloco no outro lado da balança as permissões de quem come com consciência, de quem come sem culpa, se permite com consciência, saber os momentos de abrir exceção e colocar desse lado, com certeza o lado de quem não se permite vai pesar muito mais, porque inconscientemente você vai fazer muitas despedidas. E conscientemente você vai comer suas exceções, né, quando vale a pena, curtindo aquele momento. E por isso que as exceções te ajudam a emagrecer e a sustentar esses resultados a longo prazo. Claro que cada um vai ter que analisar o quanto que pode abrir de exceções na semana, né? Eu tenho pacientes que eu libero 3 refeições livres por semana e ele emagrece. Por quê? Porque a alimentação dele estava muito ruim, ele vinha comendo demais. Aí você imagina uma pessoa que come tudo errado, numa grande quantidade, come sem fome. Tá aí um ponto que a gente vai falar também nas próximas aulas sobre fome. Imagina essa pessoa mudando a alimentação dela em 80% do tempo, né? Ela vai ter resultado, ela vai emagrecer. E ela vai conseguir ter esse resultado por mais tempo. Porque se ela muda, de repente, da água para o vinho, ela não sustenta, ela tem aquele processo de abstinência, aquela vontade que vai se acumulando e, de repente, puf, chuta o balde. Aí ela entra no ciclo de despedidas e recomeços e acaba comendo num mês muito mais do que se ela se permitisse comer 3 vezes na semana uma refeição que ela gosta. Um risoto, pizza, um cachorro-quente, tá bom. Parece bastante coisa, mas para quem antes fazia disso a rotina, acaba sendo pouco. E tem aquelas pessoas que já têm uma alimentação mais saudável e que para elas, né, elas já estão naquela reta final, a reta final é mais difícil e tal, de alcançar os resultados, talvez ela tenha que reduzir aí o número de exceções, né, para uma vez na semana. Mas isso tudo depende do contexto de cada pessoa, né, que se encontra atualmente. E aí também ter conhecimento é muito libertador, porque você vai saber exatamente onde você se enquadra. Não, eu me enquadro ali no grupo que eu vou me dar bem com as 3 refeições livres. Não, eu acho que eu me enquadro no grupo em que eu só posso fazer uma por semana, né? E aí, muitas vezes vem a mentalidade assim, nossa, não, mas eu não vou fazer, eu sei que eu tenho 3, mas eu não vou fazer nenhuma que eu quero. Aí já entra de novo naquela mentalidade do radicalismo, do extremismo. Então, tem que ter paciência, tem que confiar, tá? Óbvio que se você estiver super empolgada, nossa, eu tô seguindo tudo direitinho, a estratégia, eu não tô com vontade de furar a dieta, eu tô super bem, segue o baile, segue o fluxo e não fura, né? Esses momentos, essas exceções são para aqueles momentos em que é muito sofrido você dizer não para determinado alimento, sabe? Onde você queria muito naquele momento comer, compartilhar, socializar, e é uma coisa que chega a ser até dolorosa de não se fazer. Então, as exceções, elas são importantes para esse momento. Agora, se você tá bem, tá tudo fluindo, deixa assim, né? Não cutuca a onça com vara curta. Mantém o fluxo. E a partir do momento que você sentir aquela vontade mesmo, genuína, de comer alguma coisa, aí você vai e abre a sua exceção. A gente vai falar também nas próximas aulas sobre saber identificar essas fomes, né? Quando que é fome real, quando que é uma fome emocional, quando que eu tô com uma vontade específica mesmo de comer algo, que realmente é um momento em que seria mais benéfico abrir uma exceção. Isso tudo a gente vai conversar nas próximas aulas. Mas o recado que eu queria dar hoje é exatamente sobre esse processo mental, de começar a ver as coisas de um outro ângulo. Pense o que você fez até aqui. Então, se você quer um resultado diferente, procure fazer algo diferente do que das outras vezes. Então, devagar e sempre para sempre, sem pressa, sem imediatismo, sabendo errar, né? Ou seja, que momento
que é melhor para que eu abra a minha exceção, saber voltar para a sua rotina, entender que o que vai fazer com que você tenha resultado é a constância, é fazer o que tem que ser feito na maior parte do tempo, sem extremismo, tá bom? Sem ficar nos extremos. A gente tem que saber passear nos extremos, mas sempre voltar para o equilíbrio. Então, vai ter aquele momento que eu preciso, talvez, fazer um detox, alguma estratégia um pouquinho mais rígida, porque naquele determinado momento da minha vida eu preciso fazer isso por alguma questão, mas sabendo que eu não preciso ficar o resto da vida aqui, que eu vou fazer de forma pontual e depois eu volto para cá, sem querer ir lá chutar o balde. E vai ter aquele momento que eu vou fazer uma viagem, né? Ou aconteceu algo na minha vida, onde eu baguncei a minha organização alimentar, onde eu estou comendo por emoção, porque nós somos humanos, a gente não é robozinho, não vai fazer, agora eu sei o que é fome emocional, então nunca mais eu vou comer por fome emocional. Não, você vai saber identificar e aí você vai saber parar e voltar e saber agir naquela situação. Então vai ter um momento que você vai comer por fome emocional ou social, numa viagem, mas aí você vai fazer isso com consciência, com prazer e vai saber voltar para cá, para sua rotina. E não daqui querer fazer algo radical. Ou seja, sair aqui, né? Nenhum ponto extremo é legal você ficar. A gente tem que saber passear nesses pontos, mas voltar para o equilíbrio. Então, eu espero que essa aula de hoje ela tenha sido útil, que eu tenha plantado uma sementinha aí, né, uma luz, algum insight, para que você reflita o que você vem fazendo de errado nesses 3 pontos que eu te passei e que isso te motive a mudar, a continuar, a não desistir do processo de emagrecimento, do processo de buscar uma vida saudável, porque é o seu corpo, é o seu templo, tá tudo bem você querer ver a sua casa bonita, saudável. Seu corpo é a sua casa, então cuide bem dele e seja feliz. 2 avisos para vocês, antes que eu me esqueça. Aqui embaixo tem um botãozinho para você entrar no grupo do WhatsApp. Não deixa de entrar nesse grupo, porque lá a minha equipe vai te avisar dos bônus, dos links, de material em PDF, enfim, tudo que tiver de importante vai ser disponibilizado lá no grupo do WhatsApp, então não deixe de entrar, clica aqui embaixo nesse botãozinho, tá bom? E um segundo aviso, eu quero falar que vocês podem comentar essa aula de hoje, podem comentar aqui embaixo que eu vou ver se vocês gostaram, se vocês tiveram algum insight, o que de bom vocês tiraram dessa aula, tá? E podem também me marcar nas redes sociais, tá bom? Se tiverem algum pensamento, algum insight, algum comentário dessa aula, me marquem lá. Eu vou adorar ver e repostar vocês, tá certo? Então, um beijo e até amanhã.